Oi, professora Lacarreta, tudo bem? Oi. A gente resolveu fazer a nossa reflexão sobre o ser contemporâneo tratado na série The Black Mirror, que você passou pra gente. Junto com o nosso tema, Everything It's a Remix. E nós estamos aqui para fazer essa reflexão em vídeo. Nada melhor do que fazer em vídeo na aula de multimídia, não é mesmo? Então, Bora lá. Assim, ligando todos os assuntos, a gente resolveu falar sobre... Não é fugir, mas está dentro da história. Copyleft, né? Isso. Que é uma coisa muito presente tanto na série, quanto no nosso dia a dia, quanto no tema que foi passado de tudo ser uma remixagem. Tipo, se a gente repete tanto tudo, toda hora, como é que faz quando os negócios têm direito autoral? Primeiro, assim, o conceito de copyleft para não ficar confuso, né? O que é o copyleft? Ele é uma versão avessa do copyright, que é eu crio uma coisa e eu disponibilizo essa coisa para ela ser copiada ou ser mudada, e só que a pessoa que muda ou copia não pode querer colocar direitos autorais em cima daquilo, ou seja, a pessoa não pode pegar e falar assim, agora que eu recriei isso que eu peguei, que eu copiei de X, eu não, agora eu vou cobrar direitos autorais em cima disso. E o copyleft, ele não permite isso dentro dele. E é uma proposta muito interessante porque, assim, atualmente a indústria do entretenimento, fonográfica em geral, muitas pessoas estão pegando e estendendo direitos autorais. Um exemplo é a Disney com o Mickey, ela conseguiu estender os direitos autorais sobre esse personagem. 50 para 70, de 70 para... 100. Agora eu tô querendo estender para 100, 110 anos. Isso complica um pouquinho. Então a ideia do copyleft é meio ir contra essa onda de usar os direitos autorais além do que foi criado, né? Que a ideia do direito autoral era, o cara criou aquilo, bacana, vai ganhar um dinheiro, um tempo com aquilo para não morrer de fome, porque ele merece, né? Claro. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam usar. Então, assim, as pessoas distorceram esse conceito do copyright, tá usando de um jeito errado, tipo, com processos, estendendo, fazendo a coisa toda muito cheia de avacalhamento, assim. E aí o copyleft surgiu até recentemente, mais ou menos na década de 80, assim, com essa ideia, né? Vamos contra, vamos criar para ser distribuído, vamos criar para ser de todo mundo. Então a gente achou legal falar sobre isso. E para falar, o que tem a ver o Everything is a Remix com o copyleft? O Everything é um web documentário que fala que tudo que existe nunca foi criado a partir do nada. Tudo tem uma referência, tudo tem um ponto de partida. Por exemplo, uma cena de um filme. Aquela cena já existiu em outro filme. Aquele gênero de música já existia antes, aquele gênero. Ou um riff de guitarra dentro de uma melodia. Alguém já fez aquilo antes. Só que tem pessoas que atribuem aquilo como se elas tivessem acabado de fazer, sendo que não. Batidas de música, nossa, o documentário fala de tantas músicas diferentes com exatamente a mesma batida, assim, que a gente fica de cara, né? E as músicas nada a ver uma com a outra. Não é tipo, uma é rhythm and blues, aí depois é heavy metal. E jazz, e depois rap, e o negócio vai virando uma loucura. Enfim, a ideia do copyleft, ela vem para disseminar essa ideia do remix. Então, assim, já que o negócio já é difundido, já que nada que a gente está fazendo, principalmente hoje, com a internet,
com o acesso que a gente tem às tecnologias, nada do que a gente faz é original cá pra nós, né? Tudo já existiu em algum momento antes. Se você fala assim, eu fiz isso. Não. Não, você não Pode fez procurar, isso. mesmo que você não conheça a referência, vai ter uma referência Vai ter uma de que referência. aquilo ali já existia em algum lugar antes. Então, assim, a ideia do copyleft é, já que existe remix, por que a gente não libera o remix, né? Então, vamos remixar, mas vamos ser conscientes, né? Não vamos remixar e, assim, eu soltei pra você, você vai lá e cobra, faz o seu e cobra, né? Não dá, não tem como. Não tem como. E sem contar que, assim, o copyright, ele é bom até certo tempo para garantir os direitos de quem fez alguma coisa, que teve o trabalho de fazer alguma coisa. Só que ele tira um pouco da liberdade criativa, por exemplo, de referencial que a pessoa pode tirar de uma coisa. Pode ser criada outras coisas mais legais ainda do que já existe. E aí o copyright, da forma como tá, da forma histérica que tá, não contribui para essa liberdade criativa que o mundo precisa para a gente gerar ideias novas para melhorar o mundo e tudo mais. E uma liberdade criativa que hoje a gente está tendo é muita ferramenta, né, para disseminar assim. Hoje a gente tem tanta coisa tanta oportunidade, é câmera, é foto, é tanta coisa assim que a gente pode usar. A gente vê isso na série, a gente vê isso na série bem claro assim, a força que tem essa questão da internet e tudo mais, a força das mídias tradicionais não sendo tão fortes como eram antes, e as pessoas, o poder da internet, e isso na rede é muito mais forte, essa questão do copyleft, de recriar e tudo mais, é muito mais simples. E hoje, a ideia do copyleft, ela está muito presente na área de tecnologia, principalmente, porque o copyright não é só para coisas tecnológicas digitais, não, ele é para tudo, né? Para ideia, para música, para texto, cinema. Mas o copyleft, ele começou e ele está sendo mais difundido na área tecnológica, principalmente de software, de coisas voltadas para programação, assim, a ideia é de que não esteja um dono, mas que todo mundo seja dono e todo mundo faça, todo mundo participe. Então, assim, tem muito mais para se ganhar desse jeito, quando o negócio é feito por uma comunidade e aquilo ali é da comunidade, do que é feito por uma pessoa, foi pensado por uma cabeça e é daquela cabeça. Tipo o Walt Disney. Então, a Disney tem essa questão de direitos autorais, o Mickey e tudo mais, só que eles fizeram uma remixagem das histórias dos irmãos Grimm com as princesas, Cinderela, Bela Adormecida. Aquilo, gente, não aquilo é ali, aquelas histórias são seculares, passadas assim de pai para filho entre os povos, assim. Para começar, eram histórias que eram contadas assim, na verdade eram histórias de terror. Era contada entre homens, assim, que reuniam ao redor da fogueira e crianças, e aí a galera ficava botando medo no povo, contando essas historinhas de terror que virou princesas Disney, né? Com vestidos tipo assim, a Disney, por que eles não pagaram direitos autorais para os descendentes dos irmãos Grimm, hein? Nem os irmãos Grimm, porque os irmãos Grimm pegaram essas histórias do povo. Essas histórias são populares. Não tinha para quem pagar. É a ideia do copyleft, entendeu? É feito por um todo, não é feito por uma pessoa. Entendeu? Sem contar que também tem aquela coisa, né? Igual o próprio documentário fala que o que foi inventado, tipo, agora, sei lá, no Cazaquistão, está sendo inventado exatamente no mesmo momento na Inglaterra. Não tem o inventor de alguma coisa. As ideias elas estão sendo produzidas ao mesmo tempo, em lugares diferentes, com pessoas que não se conhecem, que não têm conexão nenhuma, com vidas totalmente diferentes e realidades diferentes. Então, assim, as coisas acontecem. Só existe o que foi divulgado primeiro, né? Ou quem tem mais dinheiro, mais contatos. Então, assim... As ideias estão aí pipocando, as mesmas ideias pipocando em todos os lugares. Parece que tem uma nuvem de
ideias que ficam rondando. A ideia do copyleft é tirar essa ideia, né? Quem é dono do mundo? Botar um selinho do copyright. Detalhe, por que assim, né? O que o copyright contribui para o mundo, assim? Contribui para alguém. Tudo bem, o direito de alguém de fazer alguma coisa, mas até certo ponto, aonde que contribui? Para nada, de certa forma. Só para uma única pessoa. Por exemplo, aqui no documentário a gente viu um cara que ele fez um software que ele ganha dinheiro ele sobrevive de dinheiro dos processos que ele faz, que ele ganha na justiça por causa desse software que ele criou há muitos anos atrás. Ele processa as pessoas que usam esse software ilegalmente. E tipo assim, o software nem existe eu acho mais, que é né? tipo assim, ele criou uma coisa lá. Aí essa coisa foi remixada, né? Foi melhorada, adaptada. Aí ele fala, não, roubaram a minha ideia. E o copyright chegou num nível tão grande de absurdo que quando eles fazem a documentação do que é a descrição do produto, tinha uma descrição lá, como que era, isso é um objeto, tipo assim, qualquer coisa era deles. Falando assim, podia ser... Como que eu explico? Você lembra dessa parte? Não lembro dessa parte. Falando como se... Colocou uma cláusula lá, como se qualquer coisa que você tivesse... Por exemplo, se essa cadeira era dos caras, entendeu? Tipo, um objeto era deles. Então, dá pra distorcer muito aí o negócio. Foi distorcido, né? Agora, e a questão da série? O ser contemporâneo da série? A questão da série, acho que entra o copyright, copyleft, a questão do vídeo, né? Tanto o vídeo de resgate quanto o vídeo do cara na hora lá. É uma questão bem tensa, né? Nessa questão ali, a parte de proibir a cópia do vídeo é até sensata, né? Porque, convenhamos... Sim, é uma coisa muito absurda de se ter e de se divulgar, até pela imagem da pessoa. Mas foi um marco, foi um fato histórico, igual o cara falou, que a menina queria desligar a televisão. Não, mas é um fato histórico que aconteceu. E como que vai ter registro disso? Se não tem cópia, como que a gente vai falar? O que aconteceu mas na verdade, de verdade? A gente viu lá que falaram que era proibido ter a cópia, mas copiaram lá, teve gente que copiou. Com certeza. Mas... Mesmo isso é mais... falando que não pode, vai ter cópia, vai ter gente Mas tem que divulgando. ter, assim, eu acho que teria mais para poder resgatar essa história, para ter a coisa na história. Por mais que fosse terrível o que aconteceu, né? Mas não precisa divulgar. Uma coisa é você copiar e divulgar aquilo. Eu acho que são duas constantes que andam lado a lado, mas que não são a mesma coisa, né? Sim. Mas a questão é muito difícil, porque tem o direito de imagem do cara, tem a questão da situação ser constrangedora. Tanto o pedido quanto o vídeo do ato, assim. Então, é uma coisa, assim, ainda muito delicada a ser discutida, porque os limites, assim, do que pode, do que não pode, questão de direitos autorais, é bem tênue. E cada caso é cada caso é um caso, assim. Existem casos que precisam realmente da efetividade do copyright, como esse que foi tratado no vídeo, e existem casos que não, que são uma mera bobagem, que são vaidade de pessoas que, sei lá. Sem necessidade, igual, por exemplo, uma coisa que a gente vê atualmente, né? Download de música ilegal é constante. Todo mundo faz download de música. Assim, se cada pessoa fosse presa por isso, só ia ter cadeia no mundo. É verdade, ia estar todo mundo dentro do sistema carcerário, inclusive eu. Tipo isso. E assim, tem muitos cantores novos aí na internet, lançando discos novos, que eles disponibilizam as músicas grátis para download. A pessoa baixa sem precisar ser presa. Mas eles também vendem o CD, e vendem muito, e ganham dinheiro com isso. Ou seja, não precisa proibir o download, dá pra você deixar livre, vender seu CD, fazer shows lotam, assim, e também, ele ganha dinheiro. CD, hoje em dia existe essa coisa que as pessoas gostam de
ter a marca de uma banda, por exemplo, ai, camiseta, bottom. Dá pra você ganhar dinheiro com vários recursos, clipe também. Então, essa Você, questão... você fazer jabá pra uma marca. Hoje em dia tem várias formas de você ganhar dinheiro sem precisar ficar preocupado com essa questão do download de músicas ilegal na internet. E não deixa de ter um copyright aí, né? O cara liberou porque ele quis, mas tem o copyright dele ali no CDzinho, tem o copyright dele nas fotinhas que ele posta. E assim, é uma coisa livre, é uma coisa flexível, uma coisa para o público usar, para os fãs terem. E não simplesmente ficar olhando de longe assim, pague R$1.000 para chegar perto de mim, mas não me abraçar. Síndrome Avril Lavigne. Sai fora. Não, ela abraça nos fãs. Não, ela não abraça, não podia chegar perto. Essa era a Britney. Não, a Britney te abraçando os fãs. A Avril abraçando os fãs. Não é assim, ó. Aí depois Aí teve depois um caso que ela pediu pros fãs dela orarem por ela, que ela tava doente, aí os fãs colocaram assim, um Pai Nosso, R$500. 2 Pai Nossos, R$1.000. Uma Ave Maria e um Pai Nosso, R$2.000. Gente, A internet não perdoa, gente. A internet não perdoa nada nessa vida. Deus perdoa, a internet não. mas o Bom Senso também mandou beijos. Viu? Quê? O Bom Senso também mandou beijos. É. Assim, de longe, assim. Tchau. Por que cargas d'água você fez isso, Avril Lavigne? Responda pra gente. E aí, tá junto um monte de coisa, né? Questão de direitos autorais, copyright, falta de bom senso, gente vendendo que não pode, gente dando o que podia estar vendendo ou não. Gente se apropriando de coisas que não fizeram e falando que fizeram. Tipo Led Zeppelin. Lá no vídeo do Everything is a Remix. Nossa, o cara do documentário, ele conseguiu mostrar o CD inteiro do Led Zeppelin, a partir de outras músicas que existiam antes deles. Tipo assim, o CD inteiro dos caras é uma cópia. E eles ganharam dinheiro com isso. Como assim? Como assim? E já existia E eles falaram copyright. que eles que fizeram as músicas. Só que parece que depois eles foram processados por alguém. Não, mentira. Eles copiaram, o CD inteiro foi cópia de músicas, e aí depois uma pessoa pegou uma dessas músicas dele, fez um remix em cima dela, e eles processaram a pessoa. Tipo, eu copiei, você me copiou, eu te processei. É igual o cara fala, né? Quando é a gente copiando, tá bom. Quando copiam da gente... Isso tá virando uma síndrome na sociedade. As pessoas surtam por causa disso. Ai, ele copiou a minha ideia! Meu Deus! Mas se você copiar, é inspiração. Ninguém nunca quer assumir Eu fui inspirado por tal pessoa a fazer tal projeto. Mas ninguém pode se inspirar em mim. Exato. Esse ser contemporâneo realmente é muito... Complifuso. Muito, realmente. Aonde nós vamos parar, hein? Se é que a gente vai parar. O problema é esse. Nossa, acho que é isso, né? Então é isso, professor. Nós quisemos fazer uma coisa de uma forma diferente do que você está acostumado a receber dos seus alunos. Acho que é até mesmo interessante para você ver A nossa... e assim, dar um retorno, né? Porque vamos combinar, ficar lendo texto de aluno, enchendo linguiça, cheio de erro de português, com as vírgulas fora do lugar, não sabe pontuar, fazer parágrafo. O que a gente poderia ocasionalmente fazer. Coisas que a gente faz. Mas eu sei que você entende a gente e você é compreensível até certo ponto. Eu não acento uma palavra. Hã? Eu não acento uma palavra. Revelações bombásticas nesse vídeo. Mas então é isso. Bom final de semestre pra você. Nós nos encontramos semestre que vem, talvez, não sei. Acho que sim, né? Não, você vai encontrar com ele. Você também. Eu vou estar no quarto período. Você vai fazer animação com ele. Então, até mais nas aulas de animação, professor.
E boas férias pra gente, graças a Deus. Tchau! Dancinha. Dancinha do final do vídeo. Faltou o chroma key. Desculpa.